Olá a todos, estamos de volta com mais um Conexão Carreira e nessa semana vou estar conversando com alguém que dispensa apresentações. Vou estar falando com o chefe Felipe Ramé. Felipe, muito prazer e muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso Conexão Carreira pela Faculdade Arnaldo. Prazer estar aqui, Lucas, te conhecer melhor e falar sobre essa instituição tão importante para a cultura e para a educação em Minas, né? Muito obrigado novamente. Felipe, vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, falando um pouco da sua carreira, né? Sobre a sua formação, como que você iniciou a carreira até chegar, né, nos dias de hoje, sendo um chefe consagrado no nosso país, no nosso estado. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu tô com 42 anos, eu comecei há exatos 23 anos atrás. Eu tinha 19 anos e meu pai é médico, a princípio eu pensei em fazer medicina, enfim. Fui criado no interior, acho uma profissão muito bonita, mas eu assumi essa história da cozinha, assim, sempre gostei de cozinhar e estava naquele momento, adolescente, tentando decidir o que ia fazer e entendi que o que eu tinha de propósito era a cozinha mesmo, assim, era um mercado completamente novo, não tinha nem graduação na época, para você ter ideia, assim, o primeiro curso que eu fui fazer era um curso técnico de formação. E aí, para minha sorte, no ano ele virou graduação. Eu fiz a primeira turma de faculdade de gastronomia no curso de Águas de São Pedro, do Senac. Fiquei lá por 2 anos, foi um curso tecnólogo, né? E aí já fui para São Paulo trabalhar com um chefe que é um chefe muito importante no Brasil, que é o Alex Atala. Conhecidíssimo. Fiquei lá no Dom, foram 4 anos com o Alex. Foi um período muito rico, assim, porque a carreira dele estava indo muito bem. A gente pôde viajar muito com o chefe, a gente rodamos aí 10, 12 países, muitos estados pelo Brasil, fazendo eventos, feiras, né? E foi, sem dúvida, a maior escola, a maior formação, assim, estar em São Paulo com um chefe como o Alex, um grande pesquisador dos ingredientes, da cultura brasileira, né? Dos nossos modos de fazer, da nossa relação com a comida, dos nossos biomas, né? Mas aí eu queria mais, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com um chefe espanhol num evento que o Alex promoveu lá no Dom e me apaixonei pela cozinha dele, que era o Luiz Andoni Aduriz. E aí fui para a Espanha, estagiar com esse cara no País Basco. Fiquei por lá 1 ano praticamente. Depois fui para Londres, fiquei 1 ano, fiquei em Bruxelas também 1 ano, na Bélgica. E aí surgiu um questionamento, assim, falei, cara, eu conheço mais da cozinha da França, por exemplo, da Espanha, do que da terra onde eu nasci e fui criado. Então, rolou um desejo muito forte de pisar em Minas Gerais de novo, conhecer mais profundamente os nossos ingredientes, voltar para casa, reconectar com os meus pais, para aí decidir o que eu ia fazer, né? E aí foi esse momento aí de uns 3, 4 anos que eu fiz ponte aérea Bruxelas-Muriaé, que é da Zona da Mata. Montei um restaurante por lá, trazendo toda essa bagagem de 4 anos de São Paulo, quase 4 fora do Brasil. A gente vivia um sonho no Benedita Bistrô na época. A gente fazia compostagem, reciclava boa parte do lixo, cultivava os orgânicos, as ervas que a gente usava no restaurante. Era só uma equipe local, né, de pessoas dali da terra. Foi uma vivência muito especial. E aí eu tive um convite para vir para BH. Estou aqui há 15 anos, vim primeiro chefiar uma casa, depois aí fiquei circulando entre os restaurantes, né? Fiquei 5 anos no Trindade, foi um projeto de cozinha brasileira, mais autoral. Depois a gente inaugurou o Alma Chef, que durou também 5 anos, que era uma mistura de escola de cozinha com restaurante, espaço de eventos. Enfim, foram anos de muito aprendizado, conexão com pessoas incríveis, colaboradores, fornecedores, pequenos produtores. E eu, nessa caminhada aí pela cozinha, eu entendi que existia muita gente envolvida nesse processo, né? Colaboradores, pequenos produtores, gente com a mão na terra todos os dias, dedicando a vida para entregar um ingrediente para gente saudável, né? E aí também comecei a me interessar por coisas que iam além de um prato bonito, né? Eu gosto de dizer que no começo da minha carreira, assim, eu tinha o meu desejo, o que me movia era ganhar prêmio, fazer prato bonito, surpreender os outros, mostrar para os meus pares que eu dominava a técnica, né? E eu acho que com um pouco de amadurecimento a gente vai buscando um pouco mais de sentido para o que a gente faz, né? E é o que eu tenho exercido, eu acho, nos últimos anos, assim, tem me interessado mais saber quem são essas pessoas que estão no campo produzindo alimento, de que maneira, qual que é a relação deles com a terra, com a natureza.
tem me interessado fazer uma gestão de uma equipe um pouco mais humanizada, mais conectado com as pessoas, com relações mais respeitosas. Tem me interessado reforçar mais a nossa cultura de Minas, que é uma cultura riquíssima, né, em termos de hospitalidade, comida, cozinha. Então, enfim, depois dessa longa temporada em restaurantes, veio a pandemia e eu tive que reinventar, assim, totalmente, né? Eu me vi em casa, restaurante fechado, meio endividado, assim, sem saber para onde ia. E aí surgiu a oportunidade de ir para a rede, assim, falar sobre cozinha, fazer receitas. Eu abri um curso de gastronomia pela Hotmart. E, assim, o curso até que performou legal, mas o mais legal foi ter tido coragem de abrir a câmera e conversar com as pessoas, né? E eu passei a produzir imagens sobre comida, receitas, e algumas marcas começaram a se interessar, né? Para, enfim, fazer um conteúdo dessas marcas, contando os diferenciais e tal. E aí minha vida mudou muito nesse sentido, assim. Eu sigo cozinheiro, eu vou ser cozinheiro até o último dia da minha vida, mas eu tenho feito outras coisas além de estar num restaurante cozinhando, né? Então, não sei se deixar eu vou Sim, falando, não, tá? a gente está acompanhando aqui a sua trajetória. Não, mas aí você está falando, né, dessa sua ida para o audiovisual, né, para essa parte aí da TV. Aliás, você tem hoje, né, um programa na Globo, né? Se quiser falar um pouquinho para a gente também sobre o programa. Sim, foi mais ou menos nessa época da pandemia que eu fui para a rede fazer conteúdo e aí uma produtora me convidou para apresentar um programa na Globo Minas. Que era um programa que tinha muito a ver com tudo que eu já fazia, assim. Essa coisa de ir para a roça visitar produtor, essa relação mais próxima com o produtor. Inclusive lancei um livro alguns anos atrás que se chama Inventário Particular, uma coleção de histórias, sabores e amores. Que era justamente uma homenagem a 8 personagens de Minas, 8 produtoras e produtores, mostrando a relação deles com a terra, com o ingrediente. E aí eu chamei uma jornalista, escritora para me acompanhar, então ela redigiu os textos todos. E ao final de cada capítulo eu preparava uma receita utilizando um ingrediente desses produtores. O Coisas Daqui, que é esse projeto na TV, é quase que um audiovisual dessa história, né? No programa a gente está agora, acabei de gravar, faz 15 dias, a 3ª temporada, a gente gravou dessa vez no norte de Minas. Esses episódios vão ao ar pela Globo Minas em novembro. Foram 4 episódios, a gente fez Montes Claros, um episódio sobre pequi, Janaúba, sobre carne de sol, Januária, sobre peixe do Rio São Francisco, e São Francisco, sobre a farinha de mandioca, um ingrediente tão importante para o Brasil e para Minas, né? As 2 temporadas anteriores, elas estão disponíveis no Globoplay, para quem quiser assistir, e essa temporada vai ao ar em novembro. E o programa é sobre isso, assim, eu viajo por Minas Gerais com uma equipe incrível de pesquisadores, direção, fotografia, enfim, para contar casos, conversar com as pessoas. As paisagens são lindas, eu cozinho com essas pessoas, então mostro, por exemplo, já estive na Canastra visitando um produtor de queijo da Canastra. E aí, ao final, eu preparei um prato com eles, mas enfim, ele fala sobre a família dele, como é que é a produção artesanal de queijo, a história do avô. Então é isso que a gente sabe fazer de melhor em Minas, que é contar casos, conversar fiado, fazer comida bem. boa na beirada do fogão a lenha, né? E comer bem, né? Muito bem. Comer bem, e a comida em Minas tem essa particularidade, é uma comida que traz memória, né? É uma comida que carrega muito sentimento. Então fica fácil fazer esse programa, apresentar esse programa, né? Eu vou aproveitar que você está comentando sobre a cozinha, né, de Minas. Eu vou fazer uma pergunta, eu nem sei se é uma pergunta que eu poderia fazer para um chefe. Tem alguma cozinha ou culinária da sua preferência? Eu diria que a mineira, assim. Eu acho que porque ela, além de muito sabor e muito repertório, ela carrega muito forte essa coisa nossa, assim, de quem viveu, foi criado em Minas Gerais. Acho que entende bem o que eu estou dizendo, que é essa coisa de uma comida que te traz memória, uma comida... Eu fui criado numa cidade pequena no interior, em Muriaé. Meu pai, ele nasceu na roça, foi criado na roça, mas assim, eu vivi na cidade como um garoto num bairro, né? Jogando bola na rua, enfim. Mas na minha família tem essa coisa da comida muito forte. A comida está sempre presente nos momentos mais importantes, assim. A comida é um assunto sempre importante. A gente sempre está falando de comida, sempre comendo no almoço, pensando o que vai fazer no café da tarde, no jantar. E eu tenho, enfim, acho que momentos muito emocionantes da minha vida foram ao redor
de uma mesa, assim, né? Eu tenho, além dessa veia mineira, eu tenho uma veia libanesa, que a comida também fala muito alto no Líbano, né? A comida é uma instituição no Oriente, né? No Líbano. Tem uma curiosidade que no Líbano as cozinhas têm sempre um sofá. As preparações são muito demoradas. Você ficar fazendo o quibe cru, aquela coisa longa, fazendo babarranu. Então as pessoas sentam e conversam enquanto estão cozinhando, né? E isso me pegou, eu não tenho dúvida, assim, né? Por parte da minha avó Anitta, né? Essa coisa Agora, aproveitando, né, que você falou, como lá no Líbano, que a comida, né, ela é tratada como se fosse uma instituição. Nos últimos anos, a gente tem visto no Brasil muitos programas, né, que são totalmente voltados para competições culinárias, né? Então a gente tem aí, né, MasterChef, tem vários programas aí na televisão que trouxe uma outra forma, talvez, da gente enxergar a gastronomia, a culinária. Você acha que realmente teve uma mudança dos últimos anos para cá, da relação, por exemplo, do brasileiro com a culinária, com a cozinha, com a gastronomia? Eu acho assim, eu fiz a primeira faculdade de gastronomia, a segunda turma. A primeira turma foi a AMB Morumbi, em São Paulo. Eu fiz no ano seguinte a Águas de São Pedro. Isso 22 anos atrás, né? Na época, só existiam chefes gringos, assim, italianos, franceses. Essa era a galera que dominava a cena da gastronomia. Sempre existiram grandes cozinheiras pelo Brasil, né? E eu acho que, inclusive, esse é um assunto que a gente precisa falar mais, porque fala-se muito do chefe, é uma figura, né, estereotipada, aí sempre num lugar de muita representatividade, de muito valor, mas fala-se pouco das cozinheiras, das matriarcas, né, das detentoras desse saber, muitas vezes saberes locais, o saber da roça, o saber ancestral, enfim, de um conhecimento que foi passado durante muitas gerações pelo caderninho de receita e pela oralidade, né? O jeito de fazer e as receitas que a gente conhece hoje como receitas tradicionais, né? Mas eu, assim, e aí, obviamente, que assim, uma vez que a profissão adentra as TVs, e não são só os realities, né? Sim. Os programas de gastronomia o seu montes. programa mesmo, né? Exato. Traz, todo voltado, né, para essa parte da culinária, da gastronomia. Programas de receita, que tem um monte nas TVs fechadas, né? Filmes sobre o assunto, séries, enfim, documentários, tá cheio aí nos streamings, enfim. Eu acho que esse é um assunto que ganhou muita força, né? Ganhou muita relevância no mundo inteiro, eu acho. E no Brasil, principalmente, é uma profissão e uma atuação que se profissionalizou muito nos últimos anos, e eu acho que isso cresce junto, assim, né? Uma vez que a gente tem mais pessoas com formação acadêmica, com conhecimento mais aprofundado da técnica, e na paralela uma exposição maior dessa profissão por todos os cantos, e aí a gastronomia vai amadurecendo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal, que passou um pouco esse frenesi, essa coisa muito glamourizada da profissão, e segue existindo, mas eu acho que cada dia mais as pessoas entendem o quanto o dia a dia, ser cozinheiro é uma profissão normal, né? O que mais tem é suor, ralação, horas, 10, 12, 15 horas em pé num restaurante, trabalhando sob pressão, no calor, com faca, contra o relógio, né? Eu gosto de dizer assim, você já ficou, eu não sei você, mas eu quando fico com fome, fico numa brabeza danada. Assim. Eu totalmente. Então você imagina você com 100 pessoas sentadas no salão do restaurante, eu loucos, totalmente. de fome, querendo comer, e a gente tendo que dar o jeito, né? Trabalhando em equipe, então é um grande desafio trabalhar com cozinha, com gastronomia, principalmente dentro de restaurante, né? Aliás, muito estresse, muito... alguns alunos, né, do curso de gastronomia da própria Faculdade de Arnaldo, como também, né, um público externo que pode estar aqui acompanhando o nosso videocast. Que dica que você daria hoje para esse profissional que está aí graduando, iniciando a sua carreira, que você poderia trazer como uma dica para ele hoje? Eu acho que uma dica é essa compreensão de que é uma caminhada longa, assim, né? E que vai exigir, como em qualquer profissão, muita entrega, muito estudo, muitos finais de semana trabalhando, uma força mental e física muito grande, assim. Eu acho que, independente da profissão, a gente, na paralela, precisa trabalhar competências humanas, né? Que eu acho que isso acaba sendo uma demanda comum a todas as profissões, assim. E quando a gente fala de profissões que exigem um trabalho em equipe e exige muito de comunicação, isso
toma um peso ainda maior na profissão, eu acho, assim. Então, são assuntos que muitas vezes a gente... eu preciso saber sobre mim para exercer minha profissão, sobre psicologia, sobre o outro, sobre comunicação não violenta, sobre finanças. Tudo isso compõe a gastronomia hoje em dia, né? Então, são muitas competências. Enfim, a gente vive num momento completamente digital também, híbrido, né? Então, assim, hoje em dia, se eu não sei métrica de rede social, né? Se eu não entendo sobre engajamento, se eu não faço... Eu já fiz curso de teatro, eu já fiz curso de oratória, eu já fiz curso de gestão, de finança, né? Então, assim, é isso. Eu faço psicanálise, né? A gente tem que... Não é só pela minha profissão, como indivíduo também, né? Para nossa vida como um todo. Mas eu acho que o desafio nas profissões hoje, de maneira geral, e isso, claro, na gastronomia, é a gente desenvolver competências. Não dá para ser especialista em tudo, a gente surta, mas eu acho que a gente precisa entender que eu acho que esse é um desafio da geração mais nova, assim, essa capacidade de abrir mão de algumas coisas por outras, né? Não existe conquista, construção sem renúncia, né? Sim, e eu acho que você mesmo aqui na sua fala, você disse que no início da sua carreira, né, você queria ter pratos bonitos, né, ter prêmios, e com o tempo, com o amadurecimento, você, né, começou a buscar conhecer mais da história, ter uma relação, vamos dizer, mais íntima, né, ali com aquelas pessoas que estão produzindo, que estão lidando no dia a dia mesmo com a cozinha, né, com aquela cozinha regional. Talvez o profissional de hoje, ele precise também ter essa visão mais humanista, mesmo no sentido de ser mais próximo do próprio cliente, daquela pessoa que vai consumir aquele produto, que vai consumir aquele prato. O que você acha com relação a isso? Eu acho que a gente, ao longo da vida, tem que aprender a enxergar o outro, né? A gente, senão a gente só enxerga a gente, né? Só umbigo, conta bancária e... Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente carrega também ao longo dos anos, a conta tem que fechar. A gente tem que pagar boleto, tem que ser sustentável financeiramente. Ponto. Então, isso... Só que não é a qualquer custo, né? Não é se matando, nem matando os outros, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer costuras ao longo dessa caminhada para amadurecer, crescer, ser um profissional reconhecido, criar uma estrutura para um futuro, para você não precisar trabalhar tanto. São todos desafios que eu vivo, né? Mas que eu acho que no meio disso tudo tem gente, que a gente está trocando com pessoas, né? E é um movimento normal. Às vezes aquela coisa de esquenta, esfria, né? Uhum. Então, às vezes, você está mais ligado nessas coisas, outras coisas você está mais focado em fazer um negócio dar certo. Mas eu acho que esse termômetro, ele tem que estar sempre, esse radar tem que estar sempre funcionando, assim, para você, preciso voltar aqui para o meu centro, estar mais atento às pessoas, não ficar tão doido no meu dia a dia, me cuidar também. A gente está o tempo inteiro fazendo a gestão desse tempo com a gente, com as pessoas, com o trabalho, né? Acho que eu não vejo outro jeito de... A gente é máquina, né? A gente é sim. gente. Com certeza, né? Não é só a questão também da técnica. Aliás, a gente falando aqui sobre técnica, o que você pensa? A gastronomia seria mais técnica ou dom? As duas coisas, eu acho. Eu acho que mais técnica, eu diria. No sentido, assim, de que essa história... eu não tenho dom para cozinhar. Tudo bem que você pode ter um pouco mais de dificuldade para aprender, mas eu acho que tudo na vida, o ser humano Com uma boa muito técnica? complexo, né? É muito inteligente, né? Então, eu acho que com vontade, envolvimento, de maneira geral, a gente consegue aprender coisas, né? Então, eu acho que se tiver realmente uma vontade e dedicação para isso, você dá para virar um ótimo cozinheiro. Não precisa ter Não nascido para necessariamente, isso, né? Um O dom, fato de você achar que você não tem aquele dom brilhante, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho na gastronomia. Só que assim, você trouxe essa palavra técnica, que é uma palavra muito importante na cozinha, né? Só que ela não é mais importante do que o ingrediente, ela não é mais importante do que a biodiversidade, do que a natureza, ela não é mais importante do que as pessoas que estão envolvidas, né, os fornecedores, os colaboradores, o seu time, quem está comendo. Enfim, eu acho que a gente, na cozinha, muitas vezes fetichizou demais a técnica,
essa coisa de querer e esquece muitas vezes de coisas tão importantes quanto as pessoas que estão envolvidas. Que é essa questão mesmo que eu acabei de onde que vem perguntar, o alimento, né? território. É a questão mesmo de ter uma cozinha mais humanizada, né? Levando em consideração essa relação com o alimento, com as pessoas que estão envolvidas em todo o processo, né? Então, não é só ficar preso à técnica, mas também a tudo que envolve ali a cozinha, as pessoas, o alimento, né? E tem aquela coisa assim, não existe comida, falar de comida também se não tiver sabor, né? Sabor é sempre um guia pra gente, assim, né? A gente tá sempre em busca do sabor, né? Do ingrediente, assim, e do sabor. Então, no final das contas, a gente quer comer bem, comer gostoso. Com certeza, né? Eu sou um que não dispenso uma boa comida. Chefe Felipe, quando a gente começou a conversa aqui falando sobre a construção da sua carreira, e você foi mostrando pra gente, né, como que foi evoluindo. No dia de hoje, você ainda tem planos para o futuro? Você ainda tem alguma meta profissional? Tem vários. Eu, hoje em dia, estou com várias frentes de atuação, Sim. né? Eu apresento o Coisas Daqui e um outro programa pela Rede Minas, que é o Ramé Cozinha, que vai ao ar todo sábado às 11h30 da manhã. Que eu, da cozinha de casa, preparo pratos bem nesse conceito de cozinha do dia a dia, cozinha de conforto, algo que as pessoas possam replicar, reproduzir, fazer em casa. Tudo muito acessível. Desde os ingredientes que a gente usa até as técnicas que a gente usa. É um programa bem descontraído, de 30 minutos, gravado lá em casa mesmo. Então, além desses dois programas, eu moro numa casa que é um projeto que chama Casa Floresta. E é a casa onde eu moro mesmo com os meus filhos e faço tapioca para eles de manhã e tal. E lá, uma vez por semana, eu recebo para um evento. Geralmente são eventos corporativos, assim, para até 30, 40 pessoas no máximo, que eu cozinho no fogão de casa, tudo finalizado, os pratos montados ao vivo. Muitas vezes são reuniões e depois disso a gente faz um coquetel, um jantar e tal. Além da Casa Floresta e dos programas, eu presto consultoria, assino o cardápio de 2 restaurantes. O Tragaluz, que é um restaurante muito importante em Minas, que fica em Tiradentes, muito tradicional, existe há 25 anos. Então, mensalmente eu estou lá durante 3 dias, acompanhando a equipe, cozinhando, e faço também um trabalho criativo de desenvolvimento do cardápio, assinatura do cardápio e tal. E também produzo conteúdo para o Instagram, para as marcas parceiras, né? Hoje em dia eu trabalho com a Oficina Reserva, que é uma marca de vestuário masculino do Grupo Arezo, Laticínios Porto Alegre, um frigorífico de suínos da Zona da Mata, que é a Cia Carne, a Faculdade Arnaldo, uma grande parceira, que eu me orgulho muito de fazer parte, e também conteúdo para esses 2 restaurantes, o Elmar e o Tragaluz, que a gente, além de uma atuação técnica, a gente produz conteúdo para a rede, para contar o trabalho que a gente faz nesses lugares, né? Ou seja, muito trabalho, né? Muito trabalho. Muito trabalho, muito suor, muita dedicação. Suor. Aí, E aí você perguntou sobre sonho, assim, meu sonho é poder seguir trabalhando com saúde. Acho que isso já é tanta coisa. Você se sente realizado profissionalmente hoje? Eu me sinto. Primeiro, muito privilegiado por ter nascido onde eu nasci, filho de Dona Alice e Dr. Raimundo. Ter tido as oportunidades que eu tive de estudar, de comer bem, de ter tido acolhimento, enfim. E também com tudo que tenho construído, assim, com muitas dores, muitos erros, mas muitas alegrias também. Eu me sinto cada dia mais realizado e, de alguma maneira, recompensado pelas coisas, por toda essa dedicação. São 22 anos de profissão, né? Ininterruptos. 22 anos, né, que você... Na gastronomia. Você lembra quando que você teve um primeiro contato, né, com a comida ali, com a culinária, e ali você falou assim, eu quero seguir essa, né, carreira, eu quero seguir aqui a gastronomia? Você lembra desse momento? Desse momento exato que eu falei, quero ser cozinheiro, não, mas tem alguns momentos, assim, eu acho que Teve uma vez que eu fui num restaurante em Juiz de Fora, de um cara que tinha um pequeno bistrozinho, e aí eu gosto muito de música, né? Assim, sempre tem essa herança aí dos meus pais. E aí eu lembro que tinha um quarteto de jazz, era uma salinha pequena, e esse cara, meio essa figura do chefe no salão, aí ele me levou no fundo do restaurante, tinha uma hortinha que ele plantava, um tomilho, umas ervas assim,
Eu lembro que ele tá fazendo alguma coisa de pato na cozinha, eu provei um molho, a carne, um cheiro incrível. Eu sei que eu fiquei muito seduzido por aquilo tudo, assim. Ver esse cara no salão, um quarteto de jazz, mortinha no fundo, ele fazendo uma comida maravilhosa. Eu tinha uns 17 anos. Mas assim, a minha relação com a comida vem de muito antes disso, né? Mas foi nesse momento que você viu ali que poderia ser falei, algo cara, seria incrível para você fazer seguir isso profissionalmente, né? Falei, que massa a vida desse cara, deve ser legal. E é massa? Cara, é massa demais. Eu acho que a gente, ao longo... estar num restaurante, na minha opinião, operando um restaurante, tem prazo de validade, assim. Porque é muito demandante, emocionalmente e fisicamente. Essa coisa de trabalhar muitas horas em pé, 6 dias por semana, madrugada, final de semana, tipo assim, eu não, como você eu disse, não é só glamour, né? A questão zero glamour. Para mim, essa conta energética não fecha mais, assim, eu não consigo. Admiro quem consegue, respeito, mas... Aí, enfim. Mas o tempo que eu vivi foi maravilhoso, assim. O restaurante em si é uma plataforma que te dá muitas recompensas, assim, é muito legal. Você conhece um monte de gente interessante, trabalha num lugar que geralmente as pessoas vão para celebrar a vida, brindar, comer coisas gostosas, dar gargalhada, falar de coisas gostosas. De maneira geral, esse é o público de um restaurante, assim, né? Você tem a oportunidade de comer comidas incríveis, viajar, beber bebidas maravilhosas, enfim, tá num ambiente gostoso. O trabalho, você tem a recompensa do seu trabalho imediata. Então, você solta um prato, a pessoa na hora já... É isso que eu ia se emociona, sorri. Até perguntar, o maior prazer, né, ou recompensa de um chefe é justamente isso, é a reação do público ali imediato. Esse já foi o meu maior prazer. Mas eu acho que o maior prazer de um chefe é poder pagar bem seus colaboradores, é poder servir uma comida de um produtor, enfim, que tem uma relação bonita com a terra, é poder ensinar os meus filhos sobre comida, numa perspectiva mais da biodiversidade. Acho que hoje em dia minha realização está em outro lugar. É lógico que ver alguém comendo o prato é maravilhoso e gostando. Isso mas muito... Mas eu acho que é mais uma massagem de ego do que outra coisa, né? Ou talvez um amadurecimento, né? Como você mesmo falou aqui em outro momento, em outra pergunta, de um amadurecimento que a gente vem tendo profissionalmente, né? Então, talvez possa ser, né? Esse amadurecimento, essa outra forma de enxergar a própria gastronomia, né? Felipe, a gente poderia continuar aqui conversando, falando bastante, né? Eu tenho certeza que tem muitas histórias aí para a gente poder ouvir de você. Mas conta pra gente, você já passou, qual grande perrengue que você já passou, por exemplo, na cozinha que você lembra hoje? Nossa, foram tantos. Escolhe um, elege um aí. Cara, teve uma vez, foram muitos mesmo, assim, foram infinitos. Eu vou contar 2, rapidamente. Pode falar. Teve um que eu fui fazer um casamento numa pousada em Tiradentes, e era um casamento para 400 pessoas. E aí, a gente estava num time de 6 pessoas para fazer esse casamento, na cozinha. Além de 2 pessoas cuidando de louça, assim. Que é um time pequeno. Mas a gente a gente andava muito junto. Era meu subchefe, 2 subchefes que eu tinha. Uma galera muito faixa preta, que trabalhava junto, estava acostumado e tal. E aí, a gente foi preparar esse casamento. Chegamos 3 dias antes, carregamos tudo. Aquela coisa preparando, assando cordeiro, batata, os legumes todos, os brotos. Cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Aí chega a dona da pousada e olha para a cozinha assim e praticamente desmaia. Teve uma tonteira, uma vez tiveram que segurar e tal. Ela ficou preocupadíssima, porque o último casamento para 400 lá tinham 25 pessoas na cozinha. Quando ela viu 6, ela falou, não vai entregar. Deu ruim. Começou a passar mal. Enfim, eu estou contando isso porque a gente trabalhou absurdamente. Foi um casamento, deu tudo certo. A comida ficou deliciosa. Esse casal é um casal queridíssimo. De pessoas queridíssimas, eles falam até hoje, que, enfim, foi super elogiado, mas a gente trabalhou bizarro. Um dos moleques que trabalhou comigo no final estava deitado assim, apoiado com a cabeça num toco, com o nariz sangrando, de exaustão. Enfim, a gente amou, mas era isso, era uma época que a gente era muito jovem, muito apaixonado e queria só virar madrugada cozinhando, porque esse era o tesão, o prazer, né? Enfim, esse foi um dos perrengues. O outro foi que eu fui fazer também em Tiradentes, um jantar para o Festival de Gastronomia, numa outra pousada chique e tal. E aí eu lembro que era umas 7 horas da noite, o pessoal começou a chegar, eu estava escutando o barulho já das pessoas, eles iam abrir a porta para a gente servir um coquetel e acabou a luz. Nossa. Total. E eu estava já
com tudo porcionado, assim, os mini vegetais, era um menu degustação. Então eram 50 pessoas para comer, que iam comer 6 pratos cada uma. Estamos falando de 300 pratos. Aí, esse perfil de serviço, você tem que estar com tudo muito porcionadinho, para você só aquecer, porcionadinho, os mini vegetais, por exemplo, virar no prato e servir. E aí acabou a luz, ou seja, eu tinha que fazer tudo no fogão, a história que estava toda porcionada só para enfiar no forno e soltar, também foi assim, ó, dar uma volta no mundo. Eu contei essa história no final, deu super certo, acendemos vela, funcionou, o pessoal bateu pau. É isso que eu ia perguntar, como é que conseguiu resolver, né, essa situação? Juntamos os potinhos tudo em frigideira, no fogão. Nessas horas é importante lembrar que até pouco tempo atrás não existia forno, micro-ondas, fritadeira, era, né, a cozinha antigamente era no fogo a lenha, né? Então a gente incorporou um pouco esse espírito da cozinha de antigamente, dos castelos e dos festivais. Entregamos um jantar lindo, mas foi também, exigiu... um perrengue daqui. Cozinha é muito isso. Essa sua capacidade de improviso. Um bom cozinheiro é quem tem muito repertório para, num momento de estresse, e que você tem vários durante uma noite num restaurante, você conseguir achar caminhos para que o cliente nem perceba que você teve contratempos, imprevistos e tal. Né? Faz parte um pouco da arte da gastronomia, né? Saber improvisar também. Total. Isso é, sem dúvida, uma grande competência necessária, assim. Você ter repertório, né? E tempo de rodagem, estrada de cozinha e capacidade criativa e de improviso. Isso, porque é isso, é real time, né? A galera tá com fome no salão e você tem que se virar. Não dá para você ficar indo no salão, meu cozinheiro não veio hoje, meu fornecedor não entregou. Não tem muito espaço para isso, né? A gente... Ainda mais em tempos de rede social, que todo mundo filma tudo. Você tá ali filmando, criticando no review, mesmo momento, né? E a galera não perdoa. Assim, é um pouco assustador. Felipe, eu poderia pedir outras histórias aqui, com certeza, mas a gente precisa encerrar aqui o nosso tempo. Quem quiser falar com você, te acompanhar nas redes sociais, eu vou passar aqui a palavra, pode passar aqui os seus contatos para que quem quiser te acompanhar, ter aí esse seu contato direto. Geralmente eu me comunico, conto as coisas que estou fazendo, né? E as receitas que eu faço ficam sobre os programas também, sobre a Casa Floresta. É tudo no meu Instagram, que é @Felipipe, FELIPEEE mudo. Sim. Felipe Ramé. Sim. E aí ali consegue todas essas informações. Lá geralmente eu comunico o que eu tenho feito, assim, as viagens, as receitas, os conteúdos para a marca. A gente sempre dá um spoiler sobre os programas, os episódios, enfim. E de vez em quando tem umas receitas boas lá também, tem né? sempre receitinha pra Eu galera. vejo, acompanho também. Felipe, muito obrigado novamente por estar com a gente aqui. Obrigado a você, Lucas. Foi um grande prazer. O prazer foi nosso. E, pessoal, continue acompanhando as redes sociais da Faculdade Arnaldo, nosso canal no YouTube, porque outros programas tão bons quanto este ainda estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.